Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente está começando essa live de manhã, né? Para quem está nos acompanhando, a gente tem feito final de tarde, mas a gente está sempre adequando as agendas, né? Com relação aos nossos entrevistados. E hoje, para quem acompanha nossas redes sociais, as nossas redes, a gente vai conversar com a Karine Rui, que é coordenadora executiva da Fundação Gerações. A fundação que já tem 15 anos de estrada, é uma fundação lá de Porto Alegre, né, no nosso querido Rio Grande do Sul, que já está atuando aí para a questão do desenvolvimento social local junto às comunidades gaúchas. A gente vai conversar com a Karine, deixa eu ver se ela já está por aqui, ainda não. Daqui a pouquinho ela entra. A gente vai conversar, a Karine vai explicar um pouquinho, né, do trabalho da Fundação Gerações e também falar de um edital, uma chamada pública emergencial, né, diante desta catástrofe, né, ambiental que está acontecendo aí com todo o nosso estado. Ó, a Fundação já entrou, eu já vou chamar. Foi aberta, então, uma chamada pública emergencial que a gente bem aí como é que vai funcionar, já está em andamento. Já manda troca. Oi, Karine, bom dia. Bom dia, Cris. Tudo bem? Como vai? Tudo ótimo. É uma alegria estar conversando com vocês da Fundação Gerações aí que está fazendo esse trabalho tão importante, né, na interface com as empresas, as instituições sociais. Então, te agradecer, que eu sei que as agendas de todos vocês estão bem corrida, né, nesse momento. Se já o terceiro setor já é desafiador, né, fazer essa articulação, né, entre empresas, financiadores e o terceiro setor já é complicado, eu imagino como está sendo agora, vários desafios, né, Karine? Justamente para todos os envolvidos, né, com esse período de emergência, mas que requer esse tecido social fortalecido, né, e com energia, com conhecimento e muita disposição para os processos de reestruturação que a gente tem, né, que a gente começa e tem pela frente por um bom período. Mas um prazer estar contigo, obrigada pela oportunidade, Cris. Que bom, imagina. A gente faz questão de mostrar o que está sendo feito, né? E principalmente nesse tipo de situação de apoio direto para as instituições. Antes da gente falar dessa chamada, que eu até falei um pouquinho aqui na abertura, eu queria que tu contasse um pouquinho desse trabalho da Fundação que já está há 15 anos na estrada, né? Uma longa data já, bastante tempo de parcerias, de articulações. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho da missão, né, os principais projetos e depois a gente já entra nesse edital. Claro. Então, como você disse, a Fundação Gerações completou 15 anos, debutamos em dezembro do ano passado. A Fundação Gerações é uma organização de meio. Então, ela é uma organização que ela surge em 2008 para cumprir um papel de articulação e fortalecimento da rede do terceiro setor, né, a partir de diferentes projetos e programas, mas com esse papel de ser essa organização que trabalha com geração de conhecimentos, insumos técnicos e também mobilização de recursos. Nós temos um diferencial, que nós temos o Fundo Gerações, que é fruto de uma parceria público-privada, inédita aqui no Rio Grande do Sul, com a antiga Lei da Solidariedade, hoje nomeada Programa Pró-Social, que reverte parte da contrapartida das empresas que utilizam o ICMS via Pró-Social para investir em projetos sociais, fica com o Fundo Gerações. É um endowment, então fica protegido, né? O principal, esse recurso é sempre guardado e a Fundação Gerações só pode aplicar, né, via estatuto e lei, na execução dos seus projetos, o resultado do rendimento financeiro. Então, a operação de endowment clássica. Mas, Sim. além da, além da gestão do fundo, né, a Fundação Gerações lança mão de diferentes programas para atingir, né, seus objetivos, né, estatutários e sua missão de articulação. E no ano passado, a gente, na ocasião então dos nossos 15 anos, a gente passou por uma reestruturação. Acho que essas datas sempre fazem, né, as organizações olharem para a sua história e olharem para o futuro, né, ver como que elas querem se colocar na sociedade de forma útil, relevante, né, a partir daquele momento. Então, a Fundação reestrutura o seu trabalho com três eixos, que é o fortalecimento das organizações na sociedade civil, que é com
programas, seminários, workshops, pesquisas. Uma outra linha que é o desenvolvimento local e territorial, que é como que a gente olha para aquelas regiões, para aquelas comunidades com os indicadores sociais mais complexos, que precisam de mais atenção e com um olhar de inovação social, de desenvolvimento, de valorização de saberes. Então, dentro desse eixo, que a gente lança o Fundo Comunitário Porto de Todos, que é o primeiro fundo comunitário aqui do Rio Grande do Sul. E fundo comunitário é um grande instrumento, né, de um lado para mobilizar recursos com diferentes atores da sociedade, e de outro para essa organização que faz a gestão desse fundo identificar, né, as demandas dos territórios. Então, a partir de diálogos, de pesquisas, conversas com as lideranças, com as organizações que estão na ponta, identificar quais são as pautas prioritárias e fazer a alocação de recursos, né, e projetos relevantes para diante desses desafios. E um terceiro eixo do nosso trabalho é o fomento a negócios de impacto social periféricos, né, porque a gente entende que os negócios de impacto são um instrumento muito relevante e interessante para que as comunidades, né, a partir de um empreendedorismo social, identifiquem soluções, né, para desafios coletivos, mas com um empreendedorismo que traz também resultados coletivos e ganhos coletivos para todos os envolvidos. E dentro desse eixo, a gente tem o programa DuxTech, que com formações, aceleração de negócios, diferentes formas de apoio a esse modelo de empreendedorismo. Pois é, eu te ouvindo falar, como é importante esse suporte que vocês dão, essa parte técnica, toda essa questão dos indicadores, das ferramentas, né, de gestão também, porque mudou o terceiro setor, não é mais aquele terceiro setor que a gente conhecia, aquela associação de bairro que, né, como é que é, comia de manhã, vendia o seu produto de manhã para poder de noite dormir tranquilo, né? Não existe mais esse modelo, cada vez mais tem que ser um negócio mesmo, né, social, que dê retorno para a instituição, que dê retorno para o seu investidor, sempre com transparência. E normalmente a comunidade ela tem o potencial de fazer, mas não tem esse ferramental. Então, esse trabalho que vocês fazem é importantíssimo para o desenvolvimento local, para que essas instituições possam crescer, se desenvolver e até ter uma forma de sustentabilidade, não ficar sempre na dependência, né, de algum recurso, de algum edital. Então, parabéns por esse trabalho de vocês, Karine. Imagina. Algo que é muito importante para a gente é sempre o respeito ao conhecimento e às capacidades de quem está na ponta, de quem opera. Porque são essas organizações que conhecem a realidade daquelas comunidades, que conhecem os seus territórios, têm uma capacidade de intervenção incrível. Eu acho que o papel de organizações maiores, articuladoras, como a Fundação Gerações e outras, né, que atuam nesse campo, é potencializar a ação desses atores sociais, é potencializar, é fazer junto, fazer de forma colaborativa e não impor soluções, não impor formatos de atuação, porque a gente tem que reconhecer os saberes, e os saberes de quem está na ponta e conhece a realidade. E agora a gente vê num momento de crise como esse, que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul, são essas instituições que há muito tempo já sabiam do problema da habitação, do problema da fome, do problema das pessoas que moram na rua. Elas já conheciam esses problemas e problemas que agora ganham novos formatos, né, e novos desafios, mas elas já estavam lá na ponta, elas conhecem a característica de cada território, elas conseguem entender a necessidade de cada família, e isso a gente que está longe não consegue. Então, o nosso papel é trabalhar com humildade e colaboração, respeitando e valorizando as capacidades de quem está lá no dia a dia, em cada comunidade, trabalhando e lutando muito em prol de um desenvolvimento comunitário e de melhorias de condições de vida, né, para todas as pessoas daquela região. Com certeza. A gente comentou aqui que já é difícil, né, o dia a dia das organizações e com o que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, nunca se imaginou. Uma coisa, sei lá, a crise apertou, né, o dólar subiu, enfim, as crises normais que a gente já está acostumado, o preço disso, o preço daquilo, mas realmente pegou todo mundo assim muito desprevenido, né? Então é uma situação caótica, né? A sociedade civil rapidamente se mobilizou, as organizações sociais também, o próprio poder público, mas a demanda é muito grande, né? Então vocês veem nesse momento agora, né, de crise,
lançando aí uma chamada pública, né, um edital, para tentar mapear 5 organizações já para conseguir um aporte para essa reestruturação. Eu queria que tu explicasse, então, o que é esse edital, quem pode participar, o valor, enfim, depois eu vou colocar aqui ó, o linkzinho aqui no comentário e no final a gente vai colocar direitinho ali o serviço. Tá ótimo. Então, a opção da atuação da Fundação Gerações, né, via Fundo Comunitário Porto de Todos, foi olhar para justamente as organizações sociais. Né? Eu acho que nesse momento são diferentes atores atuando da sociedade civil, instituições privadas também, cada um com agendas complementares. A agenda que a Fundação Gerações está se dedicando é aquela que nos origina, que é esse tecido social e as organizações sociais. Como que a gente fortalece essas organizações que também foram atingidas, impactadas pela enchente, para que elas rapidamente consigam voltar à sua atuação e à sua capacidade de acolhimento do entorno, acolhimento das comunidades, prestação de serviços historicamente relevantes para os territórios onde elas atuam. Então, com essa primeira chamada, a gente abriu uma linha emergencial, né, para mobilizar recursos, com empresas, com pessoas também, pessoas físicas, e a partir desses recursos que vão ser destinados para a operação direta, né, especialmente para repasses de recursos para as organizações, sempre a partir de chamadas públicas, né, que é algo que a gente gosta de trabalhar com muita transparência. Então, essa primeira chamada pública é para selecionar 5 organizações sociais de Porto Alegre e Canoas, né, com bairros específicos. A gente olhou para a mancha, né, da enchente e olhou para os territórios com os indicadores sociais mais baixos, assim, mais desafios, né? Olhando sempre esse perfil socioeconômico. Então, a gente selecionou algumas regiões para essa primeira chamada. As cinco organizações selecionadas nesse primeiro processo seletivo vão poder acessar, né, um capital semente de R$ 20.000 cada uma, destinado a primeiros processos de reestruturação, pequenas reformas, né, já que elas foram atingidas também pela enchente, além de acessar, né, quando necessário, uma limpeza técnica especializada, profissional, e também um relatório, né, uma inspeção com o arquiteto e engenheiro para entender os danos, né, na estrutura. Essas duas entregas, né, de processo de monitoramento, né, arquitetônico, engenharia e da limpeza vão ser financiados diretamente pela Fundação Gerações, utilizando 2 negócios de impacto social periféricos. Então, a gente alimenta uma cadeia mais valorosa nesse sentido. E o recurso a gente passa, mas a gente não só passa esse recurso, a gente começa um relacionamento de longo prazo com essas organizações. Que começa agora e vai, né, no nosso projeto, vai até 2026. A gente segue acompanhando essas organizações e mobilizando recursos para atender outras necessidades, para que elas consigam ampliar sua atuação, né, de forma conectada aos novos desafios e demandas que a crise da enchente, né, os impactos, né, dessa calamidade vão ter nessas comunidades. A gente começa com essa primeira chamada para 5, mas o objetivo é esse ano ainda ter mais uma chamada para mais 5 organizações. E assim a gente completa 10 organizações apoiadas para que elas se tornem hubs de regeneração comunitária. Né? Esses grandes centros de acolhimento, de inovação, de pensamento para resiliência e para sustentabilidade também, que acho que são temas muito importantes de serem trabalhados nessas comunidades, porque elas são as mais impactadas. Então, elas também têm que estar muito envolvidas nessa luta, né, por uma sociedade mais sustentável, né, atenta à mudança climática, com resiliência e com preparação também para quando catástrofes acontecem, para que os danos sejam minimizados. Exato, até porque agora a gente não sabe o momento que vai acontecer, não existe mais aquela questão, primavera, verão, outono, inverno, o clima tá solto, ele tá respondendo, né, infelizmente, a pegada ecológica da humanidade. O que é bacana nesse edital, Karine, que tu explicou, não é só aportar o recurso, é justamente esse acompanhamento, porque essas pessoas, elas passaram, além do trauma, né, físico, mental, né, emocional, tem essa questão, puxa, perdi tudo, como que eu vou continuar atendendo essa população que já era de vulnerabilidade social? Então,
como é que eu vou te dizer, essa arquitetura que vocês fazem, né, esse processo, toda essa formação, que normalmente as outras entidades, quando participam de editais, elas recebem o dinheiro e seguem lá o trabalho delas. Então, o diferencial da fundação é justamente esse apoio técnico, né, e a médio e longo prazo, não é uma questão, é agora e depois cada um por si, Deus por todos, né. Então, esse diferencial de vocês é muito importante. A gente acredita muito na atuação em rede. Eu acho que a nossa sociedade, cada vez mais, pessoas interessadas e sensibilizadas por temas em comum têm que estar próximas, têm que estar atuando juntos, porque as redes fortalecem, né, as agendas e fortalecem as pessoas, né, que estão mobilizadas por aqueles temas. Então, assim como a gente tem a rede já dos primeiros negócios de impacto social apoiados pela primeira chamada, a gente vai ter a rede agora dessas organizações sociais, dessas lideranças comunitárias, né, que têm novos desafios, que têm novas entregas a serem feitas diante, né, de um processo de reparação social, né, que a situação de calamidade da enchente impõe. Eu acho que atuar em rede é troca de conhecimento, é, são soluções que surgem a partir do conhecimento das realidades de cada local, complementariedade, é pensar coisas juntos. E isso é quem está lá na ponta, né, precisa, né, conhecer os seus pares, estar próximo dos seus pares, para que sejam fortalecidos, né, nos seus trabalhos, nas suas entregas e também nos processos de inovação social que para melhorar e aperfeiçoar, né, diferentes objetivos de desenvolvimento social local. Sim, com certeza. Karine, uma coisa legal de falar do edital, ele é um edital simples, porque às vezes a pessoa vai concorrer, não tem nem a expertise para participar de um edital, aí pedem milhões de coisas, a pessoa só de ler, meu Deus, não vou conseguir participar. Vocês abriram, quer dizer, ele não é um edital assim muito denso, né? Ele é justamente rapidamente preenche, o processo termina agora no domingo, né, dia 16, vocês já entram em análise e rapidamente já vão receber o aporte de recursos e já começa toda essa estrutura, né, que vocês, esse apoio que vocês dão. Então, eu queria que tu explicasse, assim, eu coloquei aqui no linkzinho ali, o link do edital, que as pessoas podem acessar agora no final, ao final da live, mas dá uma pinceladinha, assim, para a gente já estimular as pessoas que estão nos acompanhando. Claro, essa chamada a gente não está pedindo para construírem projetos, né? Geralmente os editais têm projetos, né? Qual que é a sua ideia? A gente quer conhecer as organizações, conhecer o seu histórico, o que elas faziam, qual foi o impacto, né, da enchente e o que que elas estão pensando, o que que elas precisam para atender às novas demandas que essa situação de calamidade impõe, né, em diferentes territórios. Então, é muito mais um processo de reconhecimento desses atores, das suas necessidades, do seu histórico, dos seus sonhos, e não uma escrita de projeto, né, com metas, né, para cada objetivo, com a meta um, meta 2, não é nada disso. Então, eu convido todo mundo que conheça, é um formulário, né, muito simples, no nosso site. Vocês podem ler antes as perguntas da chamada, porque às vezes é ruim a gente começar a inscrição, né, no formulário, daí vem uma pergunta que não estava preparado. Então, a gente indica, leia antes as perguntas, escreve tudo no documento e depois vai lá e coloca, né, quando for responder, já copia e cola, anexa os documentos necessários. A gente pede um pequeno vídeo, algumas fotos também, para a gente entender como é que é esse espaço físico, quais foram os estragos, né, desse alagamento. Mas é simples, então fica o convite, né, se inscrevam. A gente também tem no nosso link aqui no Instagram uma outra pesquisa que é para entender de forma mais ampla os impactos, né, da enchente, né, nas organizações sociais. Também então, fica o convite, espalhem, preencham, porque com esses instrumentos a gente consegue fazer mapeamentos mais profundos, diagnósticos, inclusive para apresentar, né, para o poder público e para outros atores, né, com mais ferramentas e recursos para apoiar a reestruturação de organizações sociais que precisam estar operando porque a entrega que elas fazem são de extrema qualidade e relevância para o entorno. Sim, com certeza. Karine, eu deixo agora esses minutinhos finais para as tuas considerações, se tu quiser
também reforçar quem são os apoiadores de vocês e como as pessoas podem ajudar a fundação para que ela possa continuar fazendo esse importante trabalho. Claro. Nesse momento, então, o principal apoio que a gente está pedindo é via linha emergencial. Que a gente está, inclusive, nesse ano, então, toda a linha emergencial, não existe taxa administrativa da Fundação Gerações, é bem importante dizer. É uma contrapartida que a gente está fazendo. Mas qualquer empresa, instituição interessada em apoiar ou a linha emergencial ou outros projetos da Fundação Gerações, para também que a gente seja uma organização fortalecida e capaz de fazer, né, essas operações, pode entrar em contato com a gente. Vou deixar meu e-mail, carine.fundaçãogerações.org.br, ou também entrando no nosso site, fundaçãogerações.org.br, tem todos os canais de contato. Já temos, né, diferentes empresas ou que já assinaram um contrato ou que já sinalizaram que estão entrando, mas quero ressaltar muito o apoio do Instituto Helda Gerdau, que já que há muitos anos nos apoia de uma forma com muita confiança no nosso trabalho, e isso abre outras portas também. Então, eles já estão, né, assim, no fundo, assim como tem outras empresas nacionais, o Instituto ACP, também que é um instituto muito importante que trabalha aqui no ambiente do desenvolvimento institucional das organizações, também já entrou com recursos, e outras empresas, empresas de Santa Catarina, de interior de São Paulo, e outras, né, que a gente vem conversando, que já sinalizaram, né, eu não posso mencionar ainda, mas já sinalizaram Ah, apoios. Mas fica o convite, quanto mais recursos a gente consegue ampliar as nossas entregas e a qualidade, e colocar, quem sabe, aumentar, não ficar só nessas 10, aumentar o número de organizações apoiadas. interessante. Que legal, então, Karine. Hoje, então, a gente conversou sobre esse importante trabalho da Fundação, essa chamada pública para esse edital, que a gente vai colocar os links de vocês também. Então, agradecer, desejar bastante sucesso nessa caminhada desafiadora, mais do que nunca, né? Mas que bom que com essa rede de parceiros vocês já estão conseguindo atender nesse momento tão importante também, além de todos os outros trabalhos, as nossas comunidades, né? Ah, isso mesmo, muito obrigada. E aproveitar para parabenizar também todos, né, as pessoas, as organizações que estão atuando de forma com muita força e sendo fortaleza também, né, para quem eles acolhem. E parabéns, parabéns para os voluntários e todas as pessoas sensibilizadas e engajadas no enfrentamento e nos processos de reparação, reconstrução física, né, de estruturas e reconstrução de sonhos também. Isso aí. Um abraço para toda a equipe aí e conta sempre com o programa Visão Social para divulgar as ações, os projetos de vocês, tá bem, Karine? Obrigada, Cris. Parabéns pelo trabalho e vida longa para Visão Social. Para vocês também. Um beijo. Beijo, tchau, gente. Até a próxima.